começar, né, o nosso tema da semana de estudos aí de vocês foi sobre protozoários intestinais, né, com enfoque em Giardia e Entamoeba, né, que são dois dos protozoários bem patogênicos para humanos, né, mas também acomete, né, principalmente Giardia, acomete muito várias espécies animais, tá? Quando a gente fala de Giardia, né, é uma doença bastante antiga e é uma das 10 parasitoses mais importantes no homem. Ainda assim, né, a gente tem hoje, com o avanço tecnológico para várias questões relacionadas ao tratamento de água e esgoto, né, e tudo mais, a gente ainda tem bastante problema com Giardia, né, Giardia lamblia ou Giardia intestinalis ou Giardia duodenalis, é a mesma coisa, tá? São parasitos que observam, que podem ser observados no intestino delgado, né? E uma das características bastante importantes é justamente a diarreia, né? Então é desse parasito que a gente vai começar falando e depois a gente passa para a Entamoeba, tá? A parte morfológica, pessoal, eu vou passar meio rapidinho aqui, a gente foca um pouco melhor lá quando a gente falar sobre o diagnóstico, tá? Então, essa daí é a classificação que a gente tem, né? Os parasitos, né, do gênero Giardia, eles estão dentro aí de um subfilo Mastigófora. Isso engloba vários parasitos que apresentam corpo flagelado, né, ou estruturas de flagelo que vão servir principalmente para motilidade, né? E Giardia, né, é um dos protozoários mais bonitinhos, né? Você olha para Giardia, quando eu estudava, a gente falava que o parasito estava rindo para a gente, né? É um parasito que ele é bastante peculiar, né? E é difícil a gente olhar para ele e não identificar de cara. Tá? Isso porque é um parasito binucleado, primeiramente, né? E ele tem bastante flagelos ao redor do corpo, né? Normalmente, eles possuem 2 pares de flagelos na região anterior, né? 2 ventrais, 2 posteriores e 2 aqui na cauda, né? E basicamente, né, esse daqui, uma das formas que a gente vê nas fezes, né, durante o diagnóstico clínico é a forma de trofozoíta, certo? Além dessa forma de trofozoíta, Giardia não tem fases intermediárias, né, e nem tem fase de reprodução sexuada. É um parasito que o ciclo biológico ele é bastante simples, né, e ele apresenta basicamente 2 fases, né, uma fase de trofozoito, que é uma fase vegetativa, ou seja, se esse parasito ele é eliminado nas fases de trofozoito, ele não vai sobreviver por muito tempo no ambiente, nem vai contaminar de forma persistente nenhuma superfície, nem nada disso, né? O que é mais importante do ponto de vista da epidemiologia, né, são os cistos que são produzidos nas fezes. Aí a gente tem que pensar em uma questão bastante importante com relação ao diagnóstico, né? Os cistos, a gente não sabe, na verdade, muito bem qual é o estímulo que vai fazer com que a Giardia, uma hora, durante o processo de divisão, ela forme cistos ou forme lá os outros trofozoítos, né? Ninguém sabe muito bem o porquê, mas provavelmente são estímulos bioquímicos, né, presentes nas fezes que vão fazer com que essa giardia uma hora escolha, né, se dividir e formar cistos, outra hora ela forma trofozoítos, certo? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a forma de cisto, né, nas fezes, ela é bastante importante quando as fezes elas estão bem formadas, tá? Dificilmente em fezes diarreicas a gente vai encontrar cisto, porque não dá tempo, né? E como a gente em quadros de diarreia acontece um aumento da motilidade intestinal, então acaba que esse parasito na fase de trofozoito ele é eliminado em grande quantidade nas fezes diarreicas. Tá? Então, isso é uma coisa que, pensando no ciclo, pensando na biologia do parasito, a gente tem que levar em consideração, certo? O trofozoito, eu vou achar ele
frequentemente em fezes diarreicas, né, em fezes amolecidas, e os cistos eles são muito mais frequentes em fezes bem formadas. Então, aquelas fezes que têm consistência adequada, fezes pastosas, né, fezes normais, né, digamos assim. Basicamente, então, a reprodução do parasito, a reprodução de Giardia, ela acontece através de uma divisão binária longitudinal, né? Então, primeiro acontece uma divisão dos núcleos e em seguida acontece a divisão, né, ou a separação dos citoplasmas, tá? Importante ressaltar que não existe reprodução sexuada para esse parasita, tá? A reprodução é somente uma reprodução assexuada por bipartição. Beleza. Com relação ao hábitat desses parasitos, eles parasitam, né, e causam estragos importantes no intestino delgado, né? Então, se eu olho o parasito de lado, né, vamos supor que isso aqui é um corte de Giardia, né, mediano. Então, eu cortei o parasito no meio, cortei o intestino no meio, né? Então, aqui, ó, o que eu observo, né, nessa parte de baixo do parasito, é que ele possui ventosas, né, que é chamado de disco suctorial. A gente vai falar sobre isso quando a gente estiver vendo as características morfológicas, né? Mas o parasita ele tem a parte de cima, né, a parte dorsal dele, ela é convexa e a parte de baixo ela é côncava. E o que ele faz? Ele vai se aderir, né, nas células, nos enterócitos e vai fazer com que haja uma má absorção, não só de água, mas também de vários compostos metabólicos, como carboidratos, lipídios, né, e proteínas. Então, esse é um dos principais problemas, né? Porque quando esse parasito se liga aqui, ó, nesses enterócitos, né, nessas células da mucosa intestinal, ele vai fazer com que a gente tenha um tipo de... Eu acho que vocês estudam fisiologia do trato gastrointestinal, né? Aqui, ó, nessa borda em escova que a gente chama, né, dos enterócitos, eles secretam várias enzimas, né, que ajudam no processo de digestão que a gente chama de digestão membranosa, mas além disso, eles também são responsáveis por absorção. Por isso que, frequentemente, né, quadros de giardia, né, infecção por giardia, ele está diretamente relacionado com diarreia, porque o animal acaba não absorvendo a água, acaba não absorvendo nenhum dos outros nutrientes, né, presentes nas fezes, né, no bolo fecal. Isso acaba saindo juntamente com as fezes, tá? Então, essas células, elas grudam de forma bastante firme aqui na mucosa intestinal, e isso impede, né, vamos supor aqui, ó, eu tenho fezes passando nesse sentido. Então, isso vai fazer com que o parasito consiga se fixar, e mesmo com o trânsito intestinal rápido, né, digamos assim, eles conseguem se segurar ali, se prender bem, tá? E de que esse parasito se alimenta? Não é um parasito que se alimenta de sangue, não é um parasito que se alimenta de fluidos intersticiais, ele não se alimenta de tecidos do hospedeiro, tá? Mas é um parasito que ele faz fagocitose e pinocitose, né, com o conteúdo gastrointestinal, e ele acaba utilizando compostos nutrientes, né, presentes nas fezes ou presentes no bolo fecal, e usa para o seu desenvolvimento e para a sua multiplicação, tá? Então, basicamente, é um parasito que se alimenta do próprio conteúdo intestinal, tá? Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me parem aí que a gente vai conversando, tá? Porque se vocês não me pararem, eu acho que tá tudo bem e vou seguir no barco. Então, quando eu pego, né, isso daqui é um corte aqui eu tenho, ó, uma vilosidade intestinal, certo? Estou riscando aqui um vilo intestinal, né, com vários, cada negócio desse aqui é um enterócito, né? Então, ó, a gente tem um monte de células, né, em forma com concavidade que está dispersa, né, e muitas delas, ó, grudadas aqui nessa mucosa, né, em cima das células intestinais. Então isso, ó, aqui outra, isso faz com que o parasito ele impeça o processo de absorção. E o maior problema de giardia,
né? Porque se a pessoa não consegue absorver, principalmente água, né? Entre outras coisas, isso vai fazer com que esse parasito com que a pessoa, perdão, não consiga absorver. Isso vai levar a um quadro de diarreia, tá? Tirei um negócio aqui que estava esquentando minha orelha. Quando eu penso em cisto, pessoal, como a gente comentou, né, eu comentei ali atrás, a gente não sabe muito bem o que leva a um encistamento de giardia, tá? Mas a gente sabe que isso pode depender do pH, pode depender de presença de sais biliares, né? Tem alguns autores ainda que relatam, por exemplo, que esse encistamento é devido a um processo imunológico, né? Vão para lá células do sistema fagocítico mononuclear para tentar destruir a célula, e ao invés do trofozoito gerar novos trofozoitos, ele vai gerar, então, os cistos, tá? O que é importante a gente saber ou conhecer nesses cistos aqui? É um cisto que ele tem uma parede, né, bastante espessa, né, essa cápsula cística que faz com que esses cistos eles fiquem por muito e muito tempo viáveis no ambiente, e é isso que faz com que a giardia consiga se perpetuar em um determinado ambiente, tá? E normalmente, pessoal, ambientes muito secos ou que tenham muita insolação, isso inviabiliza a manutenção dos cistos e dos trofozoitos de giardia, tá? Normalmente, locais com maiores níveis de contaminação, né, onde as pessoas se infectam com uma maior facilidade, está diretamente relacionada com locais alagadiços, né? Por exemplo, existem muitos casos de crianças e animais que se infectam, por exemplo, em jardins, né, com gramado, com bastante sombra, né, e que ficam encharcados em boa parte do ano. Isso faz com que os protozoários, né, principalmente na fase de cisto, eles consigam ficar viáveis ali por um bom período de tempo. Tá? Então, o que a gente vê nesses cistos, e de novo, esses cistos são eliminados através das fezes, e normalmente fezes normais, tá? Isso é importante. Se eu pego umas fezes que estejam pastosas, que estejam amolecidas, diarreicas, dificilmente eu vou conseguir encontrar cistos. O mais normal da gente encontrar são a fase de trofozoito, tá? Quando eu penso, então, na forma de infecção, né, os seres humanos e os animais, para se infectar, normalmente ingerem cistos, né, ou, em alguns casos bastante raros, trofozoitos, certo? E, a partir daí, esse cisto sofre, né, a ação do suco gástrico lá no estômago, e a partir daí, toda essa cápsula, né, que existe aqui, ó, ao redor do cisto, ela vai sendo digerida, e cada cisto desse vai dar uma origem a 2 trofozoitos, certo? Então, isso leva em consideração principalmente, né, o suco gástrico, né, mas chegando lá no duodeno, que é o local de parasitismo de giardia, né, desse parasito, é quando a gente tem a formação mais comum ou em maior quantidade, né, desses protozoários na fase de trofozoito. Tá? Então, alguns autores consideram que o desencistamento, né, ou a formação dos trofozoitas acontece logo dentro do estômago, tá? Mas o que é mais aceito é que normalmente o fluido gástrico, né, o suco gástrico liberado ali no estômago, ele vai ativar esses parasitos que estão ali dentro do cisto, né? Vai fazer com que comece uma diferenciação para trofozoito, só que a saída de dentro do cisto vai acontecer somente no intestino delgado, tá? Até porque existe um sério risco de, se esse parasito se desincista aqui dentro do estômago, pode correr o risco dele ser digerido pela pepsina presente ali dentro, tá? Então, acaba que ele espera um pouquinho e deixa para se desincistar lá na frente, tá?
No intestino delgado, então, normalmente ele se localiza dentro do duodeno, né? E o ciclo é muito simples. O período de incubação, ele varia aí, normalmente de 1 a 2 semanas, para que a pessoa comece a ter os primeiros quadros de diarreia, né? Em alguns casos, a gente vai observar febre nessas pessoas, né? Mas o mais comum é diarreia, né? E como ele é transmitido por contaminação alimentar, é muito comum, né, em pessoas que viajam para áreas endêmicas, se infectarem, e aí quando retornam para suas casas, 1 a 2 semanas depois, começam a apresentar diarreia, tá? Diarreia, desde uma diarreia leve até uma diarreia bastante grave, tá? Então, é conhecida também como diarreia do viajante, né? Então, é um ciclo monoxeno bastante simples, né? Só tem trofozoítas e cistos, sendo que os cistos, eles não se desenvolvem, eles não se multiplicam, né? Quem se multiplicam são as fases de trofozoito, e não se sabe muito bem o porquê, mas eventualmente ele gera cistos, outra hora ele, por divisão binária, vai dar origem a novos trofozoítos, tá? Então, basicamente, esse ciclo de Giardia é bastante simples. Se tiverem dúvidas, vocês vão me parando aí, hein, gente? Diga, Luana. Luana? Não, aqui você está falando nessa figura aqui, né? Aqui ele só está exemplificando o seguinte, ó. Foi o que eu falei, ó. Do cisto, né? Depois que ele se desincista lá no duodeno, eu vou ter a formação de 2 trofozoítos. Esses trofozoítos vão se multiplicar lá dentro do hospedeiro, aleatoriamente, enlouquecidamente, até que uma hora, ao invés dele dar origem a novos trofozoítos, ele vai dar origem a cisto. Tá? É isso que a gente não sabe qual é o estímulo. Então, uma hora ele vai se multiplicar e vai dar origem, formar novos trofozoítos, e outra hora ele vai formar, ao invés de trofozoito, cistos, tá? Beleza? Diga, Marcos. Marcos? Um momento, professor. Eu tava digitando, mas já que eu liguei o microfone, vai assim mesmo. Diga. Até quantos trofozoítos ele pode dar origem quando ele começa a se dividir? A gente não... Cada trofozoito vai dar origem a 2, certo? Agora, quantos que vão originar no final dessa divisão? Deus sabe. Isso vai depender muito das condições do hospedeiro, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa que está em condições de imunossupressão, por exemplo, ela tende a ter um controle menor dessa infecção e acaba que o parasito se multiplica muito mais, tá? Agora, assim, cada trofozoito ou vai formar 2 novos trofozoítos ou vai formar um cisto que depois vão formar 2 trofozoítos, tá? Mas assim, saber te dizer quanto um vai dar, isso não dá para calcular, é um crescimento meio que exponencial, né? Então imagina aqui, ó, se a pessoa ingeriu esse cisto, vai dar origem já a 2 trofozoítos. Cada um desses trofozoítos vai dar mais 2, certo? E por aí vai. 4, 8, 16 e por aí vai até, né? O que vai me dizer quanto eu vou ter ali no final das contas é mais a capacidade imunogênica da pessoa e a cepa de parasito que eu tenho ali, tá? Bom, quando a gente pensa em patogenia, né, a maioria dos portadores de Giardia são assintomáticos, né? Eu tinha um amigo, né, porque ele não morreu ainda, né? Na época da graduação, ele descobriu que ele tinha Giardia. Foi a pessoa mais feliz do mundo. Foi fazer um exame de fezes normal, de rotina, né? E descobriu que tinha Giardia. Ele ficou mó felizão. Ele falou, nossa, eu tenho Giardia, né? E ele tinha Giardia, Deus sabe há quanto tempo, e não apresentava sinal clínico nenhum, tá? Então, é o que a gente estava falando, o Marcos. O quanto o parasito vai se desenvolver e a gravidade da doença normalmente vai depender principalmente aqui do hospedeiro, né? Então, resposta imune, né? O estado nutricional. Então, se eu for olhar lá, locais onde tem maior incidência, são pessoas desnutridas, né? Pessoas que têm
lógico, a gente também tem que levar em consideração que são pessoas normalmente, né, em boa parte das vezes, de baixa renda, que não tem tratamento de água, né, e aí acabam se infectando de uma forma maior. Um outro detalhe também é com relação ao parasito, né, e aí a gente tem uma relação direta, por exemplo, com a linhagem desse parasito, ou seja, às vezes eu vou e me infecto com uma giardia presente aqui em Goiás e ela é muito menos patogênica, digamos assim, do que uma giardia lá do norte do país, ou vice-versa, tá? Mas, além disso, a gente tem que levar em consideração a carga parasitária. Tem alguém passando com uma sonzeira ali, né? Então, se eu for pensar, por exemplo, na contaminação ambiental, né, a chance de eu ter de uma pessoa desenvolver um quadro grave é muito maior quando a contaminação ambiental também é alta, né? Então, quanto mais cisto a pessoa ingere, maior a chance dela ter casos graves de giardíase, certo? Então, isso vai depender muito de tipo, linhagem do parasito, mas também da carga, a quantidade que é ingerida. Né? E no caso do hospedeiro, principalmente relacionado com resposta imune e com o estado nutricional, que está também diretamente relacionado com a resposta imune. Tá? Quando a gente pensa nos casos que têm sinais clínicos, né, e sintomas, normalmente o próprio se a pessoa está competente do ponto de vista imunológico, né, então uma pessoa que viajou, né, sim, Maria, por ingestão, criatura, aqui, ó. Como que é a infecção? Ó? É por ingestão de cisto, certo? Então, imagina você, se você ingerir um cisto só, provavelmente você não vai ter sinal nenhum, sintoma nenhum. Se você ingere 10 cistos por dia, ou 20 ou 30 cistos por dia na água ou no alimento, né, porque não tem higiene adequada, é provável que você tenha uma infecção muito mais grave, certo? Quanto maior o número de parasitas, imagina, né? Os parasitas estão todos ali tampando, né, a sua microvilosidade intestinal. Se eu tenho só esse bichinho aqui isolado, não vai fazer mal a ninguém, né? Agora imagina, eu tenho essa, eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui, eu tenho todas as células, aí já era, certo? Os sinais clínicos vão ser bem mais graves. Entendido? Nos casos sintomáticos, né, normalmente isso acaba sendo autolimitante, ou seja, as pessoas começam a desenvolver sinais clínicos, né, e se estão imunocompetentes, normalmente isso vai ser, né, controlado. Normalmente o que está mais relacionado com o combate, né, desses protozoários intestinais são imunoglobulinas A, né, que vão sendo secretadas na mucosa intestinal e elas acabam diminuindo consideravelmente a adesão dos trofozoítos nas células intestinais. Tá? Além disso, né, estima-se ou sugere-se que existam mecanismos de fagocitose desses protozoários que acabam reduzindo a carga parasitológica. Tá? Então, basicamente, em condições normais, se a pessoa consegue melhorar o status imunológico, ou se aquilo lá foi por exemplo, né, a pessoa viaja, vai para o norte do país, lá vai para um lugar que não tenha, sei lá, no interior do Amazonas, por exemplo, né, onde não tem água tratada, nem nada disso. Então, a pessoa vai e acaba ingerindo água sem um tratamento adequado, né, e acaba ingerindo grande quantidade de cistos, ela acaba tendo diarreia, mas não devido à imunossupressão, né, mas, por exemplo, aqui, devido à carga parasitária. Aí, com o tempo, isso acaba sendo limitante, tá? O autolimitante. O que é uma doença? O que é um quadro autolimitante? Com o tempo, né, e mesmo sem tratamento, a pessoa acaba se livrando desses sinais clínicos que são a diarreia, tá? Então, basicamente, dessa forma a patogenia, tá? Ainda assim, pessoal, mesmo sendo uma doença que não está muito associada, né, nos dias de hoje, a gente não dá muita importância a ela, né, devido a uma relativamente baixa mortalidade, né, muitas crianças, né, e muitas pessoas que moram em locais precários, né, de moradia e de condições higiênico-sanitárias, acabam morrendo por conta de giardia. Tá? Infelizmente, né, como eu falei lá atrás, é uma das 10 parasitoses mais importantes em seres humanos.
tá? Infecta muita gente e, infelizmente, acaba matando aqueles que são os mais imunodeprimidos, tá? Quando a gente pensa em diagnóstico, se a pessoa da classe A e tem giardia e é assintomática... Peraí, não consegui ler a pergunta não, deixa eu abrir aqui. Se a pessoa é da classe alta e tem giardia e é assintomática, sendo que as pessoas gostam de ser magra, como ela vai saber se tem a doença? Não entendi direito sua pergunta, Rosângela, mas eu imagino o seguinte, a pessoa não tem sintomas, independente da classe, mas se a pessoa não tem, como que ela vai saber se tem ou não a doença? É isso? Eu entendi que deve ser isso, né? Basicamente com exames de fezes, né? Ou um exame que a gente vai falar agora, que é o enteroteste, que também é bastante comum para giardia, tá? Rosângela, normalmente, a pessoa quando ela se infecta, né? O que é comum? Vamos supor, você, né, uma pessoa que não é de uma classe social baixa ou que não mora num local com baixas condições higiênico-sanitárias, você viaja para um local e se infecta, tá? Volta sem ter nenhum quadro clínico da doença. Normalmente, ou você vai descobrir fazendo um exame para outra coisa e descobre que você tem giardia, tá? Vai fazer um check-up lá e o médico pede só de rotina um exame de fezes. Você acaba encontrando lá, eventualmente, giardia, né? Ou, se você não faz nenhum exame, você acaba, como é uma doença autolimitante, né? Como eu falei aqui atrás, ó, é uma infecção autolimitada, né? Existem casos, por exemplo, de pessoas que se infectam, ficam assintomáticas, não sabem que tem a doença, eliminam cisto aí por uns 6 meses e depois ele se livra, tá? Sozinho da doença, certo? Então isso é relativamente comum e esse é o pior motivo para giardia. Por quê? Você imagina, você se infecta, você mora num lugar que não tem tratamento de água, por exemplo, né? Não tem tratamento de esgoto também não, é tudo junto e misturado ali, né? E você não sabe que tem giardia, você acaba eliminando isso nas fezes, né? Que vai contaminar alimento, que vai contaminar água, enfim, isso vai se espalhar pelo ambiente, certo? E você acaba infectando outras pessoas. Esse é o principal ponto, né? O principal problema com a giardia, aquelas pessoas que têm a doença e não sabem que tem, tá? O que é a maioria, na verdade, né? Se eu for pensar num percentual aí, uma baixa quantidade das pessoas desenvolvem quadros graves de giardíase, né? Normalmente são pessoas que já têm uma outra doença de base. Em condições normais, dificilmente você vai desenvolver um quadro, se você está bem, se se alimenta bem, se está bem imunologicamente, dificilmente você vai desenvolver um quadro mais grave, tá? Mas ainda assim acontecem casos, normalmente, né, em pessoas saudáveis, digamos assim, quando acontece a doença clínica, provavelmente é porque a pessoa ingeriu grande quantidade de cisto. Eu vou viajar para uma cidade que não tem tratamento de esgoto e nem de água, né? Chegando lá eu pego e me infecto. E aí eu ingiro água não tratada, né, ou não tratada de forma adequada, acabo desenvolvendo quadro de diarreias, mesmo estando bem do ponto de vista imunológico, tá? Não só da imunidade, ó. A gente tem que pensar que depende do hospedeiro, mas depende também do parasito. Se você tiver uma imunidade boa e mesmo assim você ingere grande quantidade de parasito, provavelmente você vai desenvolver algum grau de diarreia. Agora, se você tem uma imunidade boa e ingere 1 ou 2 cistos, provavelmente você não vai ter nada. Agora, se você ingere meia dúzia de cistos, mas você tem uma imunidade ruim, provavelmente pode ser que você tenha, certo? Então, é o que a gente chama de relação parasito-hospedeiro, né? Eu tenho o hospedeiro tentando te derrubar, ou parasito, né? O parasito, vou deixar só um pezinho aqui, que esse trem é muito ruim de escrever. Eu tenho o parasito tentando te derrubar e tenho o seu sistema imunológico brigando com ele o tempo inteiro, certo? Então, quem ganhar aqui é quem vai ter, o resultado que eu vou ter vai depender dessa luta. Eu tenho o sistema imune tentando te salvar, eu tenho o parasito tentando te ferrar, né? Ou tentando se multiplicar lá dentro. Se o parasito ganha, então você vai ter diarreia. Se você ganha do ponto de vista imune, você não vai ter diarreia, mas você vai ser portador, certo? E aí você dissemina a doença pelo ambiente, certo? Beleza? Então eu tenho que pensar que depende tanto do hospedeiro
quanto do próprio parasito, tá? Quantidade, linhagem, então isso tudo vai me dizer se a pessoa vai desenvolver ou não uma doença clínica, tá? Então, só reforçando, né? Se eu tenho. O exame basicamente é feito por um teste coproparasitológico, a maior parte das vezes, né? Então, a gente busca em fezes formadas cistos e em fezes diarreicas trofozoítos, tá? Pode ser feito por método direto, a gente vai comentar dele na semana que vem, tá? Ou ainda através de métodos de concentração. O método direto é o mais usado, e é bem, quando a pessoa está infectada, dá para ver bem os cistos, tá? Uma coisa que deve ser pensada é isso aqui, ó. As análises de fezes, uma vez que elas dão negativas, elas não podem ser simplesmente deu negativo, considera encerrado o caso, né? Não sei se eu já comentei isso aqui outras vezes, mas um exame parasitológico, ou seja, quando eu busco pelo parasito, seja nas fezes, seja no sangue ou qualquer outro lugar, né? Todo exame que eu busco o parasito por um teste parasitológico, ele só é conclusivo quando o teste dá positivo. Isso de primeira, tá? Porque é óbvio, se eu vi lá que tem um cisto de giardia, eu posso fechar que o parasito, que a pessoa está infectada, né? Agora, se deu negativo, no caso de giardia, por exemplo, de entameba, né, de nematóides, por exemplo, gastrointestinais, se eu faço dar negativo, pode ser que o parasito naquele momento não está sendo eliminado através das fezes, tá? Então, por exemplo, se eu for pensar num paciente com diarreia crônica, né, que já tem bastante tempo, que ele está com quadros, com graus diferentes de diarreia, ele pode apresentar e vai apresentar exame de fezes negativo. Eu vou lá e vejo fezes diarreicas, mas que não tem trofozoítos nem cistos, certo? E outra coisa que a gente tem que pensar é isso aqui, ó, a eliminação irregular de cistos, tá? Normalmente, esses cistos, eles são eliminados de forma intermitente, né? Como eu falei, a gente não sabe muito bem como esse parasito dá aquele start para que ele forme cistos, então acaba que a gente tem que ficar pesquisando isso. Tem casos, né? Os livros acabam recomendando, se eu vou fazer exame coproparasitológico, né? Às vezes é o único teste que a gente tem para fazer, eu tenho que repetir ele por até 20 dias, né? De forma intermitente. Eu vou lá e coleto fezes um dia sim, 2 dias não, e vou coletando fezes e fazendo isso de forma repetida, porque uma hora eu tenho parasito e outra hora eu não vou ter. Então, se eu pego as fezes na hora que não tem parasito, eu posso dar um falso negativo, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com relação a exames parasitológicos de maneira geral, tá? Outros métodos de diagnóstico que nós temos, né, são o método de endoscopia, daí é feita uma endoscopia profunda, né, para coleta de fluido duodenal, né, ou um pedacinho da mucosa para fazer um exame patológico, tá, pode ser feito, só que acaba sendo um teste bastante invasivo, né, e um teste que ele acaba sendo, como se você gastasse aí uma bazuca para matar uma barata, né? Então, assim, pode ser feito num caso onde você já tentou outras coisas e faz lá a endoscopia, né? Mas tem que levar em consideração que às vezes a pessoa já está debilitada, submeter ela a uma anestesia geral, né? Então pode ser um exame que, apesar de ser útil, né, não é aplicável a todos os casos. Existe um outro teste, né, que é bastante recomendado, né, e parece ser bastante estranho, né, é um teste chamado de enteroteste, tá? Eu imagino que isso deve ser horroroso. Eu nunca vi esse material ao vivo, né? Nunca tive a oportunidade de manipular isso, né? Mas o que acontece? Mulheres sabem, né? Já viram? Parece um OB, né? A gente tem uma cápsula, né, que tem um aspecto gelatinoso, né, ele acaba sendo absorvido, tendo uma característica de absorver, né, fluidos, etc. E o que acontece? A pessoa ingere essa cápsula, né, parece um comprimido. Ela ingere essa cápsula, certo? Ela é grudada, né, é amarrada num fiozinho de nylon,
e você engole e prende esse fio na parte de fora da boca. O que acontece? Quando você engole esse negócio, ele vai descer estômago, vai chegar lá no duodeno e vai ficar no duodeno. Você deixa ele lá algumas horas e o que acontece? As giardias, elas começam a se fixar aí ao redor dessa cápsula, certo? E aí depois, o que é feito? O que eu acho que deve ser horroroso. Você puxa esse fiozinho todo da boca, né, e traz essa cápsula de volta e analisa, né, o conteúdo que tem aderido à cápsula. Normalmente, né, o muco do duodeno, juntamente com giardia, né, principalmente trofozoides, eles vão aderir nessa cápsula. Tá? Eu imagino que esse teste deve ser muito incômodo e horroroso de fazer, mas é uma possibilidade, né, e é bastante recomendado em testes para diagnóstico de giardia, quando se tenta lá diagnóstico por fezes e não dá conta de resolver, tá? Então, assim, deve ser muito incômodo, eu imagino, mas é um teste bastante usado, né, para diagnóstico de giardia, tá? A gente também, existem alguns casos que se recomenda testes imunológicos, mas é muito pouco utilizado, tá? Para giardia, se a gente for pensar que ele está lá no intestino, detectar anticorpos no sangue é muito difícil, tá? Então, quase não se usa. Pode-se usar PCR para detecção de cisto nas fezes, mas também é muito caro e acaba não sendo tão aplicável assim. Tá? Então, quando a gente pensa na questão epidemiológica da coisa, é muito importante a gente levar em consideração tudo que a gente já falou, né? Populações de baixo nível econômico, ambientes, né, que tem um aglomerado de pessoas, né, que tenham condições de higiene precária, pessoas que viajam, né? É muito comum em crianças, né? Então, principalmente em regiões subdesenvolvidas, né, como boa parte do nosso país, pessoas, por exemplo, que não têm água tratada ou não têm condições higiênico-sanitárias adequadas, elas acabam sendo bastante infectadas por giardia, tá? Então, e uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração é esse aqui que está em vermelho, ó. Esses cistos são altamente resistentes, né? Ao contrário dos trofozoídeos, que eles são fases vegetativas, que morrem bem facinho, os cistos eles acabam não sendo inativados por cloro ou outros como é que fala, gente? Desinfetantes, né, que a gente usa normalmente, tá? Então, em função disso, isso fica lá, ó, por meses, presente em água, presente principalmente em locais com áreas levemente mais alagadas, tá? Existe um outro fator que também é importante, que é a presença de insetos, né, que também está presente nesses locais onde não haja tratamento de esgoto, né, onde não haja condições higiênico-sanitárias adequadas, né? Então, baratas, moscas acabam veiculando esses cistos e é bastante comum. Uma outra questão também, né, que é relatada aí nos livros e tudo quanto é coisa, isso aqui, ó, o ato de roer unhas. Então, pessoas que roem unhas, né, ou cistos, né, durante o processo lá, a pessoa às vezes não lava a mão direito, né, durante o ato de defecação, na hora de limpar lá, acaba tendo probleminha lá, né, suja a unha, né, embaixo da unha de fezes, isso acaba mantendo cistos ali e a pessoa na hora que vai roer acaba se infectando, tá? Existem outras questões também, como prática do sexo anal, né? E, por exemplo, infecções a partir de cães, mas a infecção de giardia de cães para humanos ela é meio limitante, tá? Então, a gente não considera essa forma de transmissão como uma forma importante, tá? E, basicamente, se a gente for pensar que isso daqui é o que facilita a transmissão, né? Pensando na profilaxia, é justamente o oposto de tudo isso, né? Então, eu tenho que pensar em saneamento ambiental, em higiene, né? Proteção dos alimentos e, óbvio, tratar pessoas infectadas, né? Então, basicamente, o tratamento ele pode ser feito, né, com esses medicamentos que são utilizados para tratamento de eumintos, né, como albendazol, fenbendazol, são bem recomendados para o tratamento de giardia, né? Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que estava rolando, né? Pelo menos na medicina veterinária rolou bastante, uma mulher recomendando Frontline para tratar giardia, né? Frontline é a base de fipronil, que é um ectoparasiticida.
uma mulher louca que se dizia veterinária dizendo que usava e recomendava fipronil para tratamento de giardia. Pelo amor de Deus, né? Normalmente giardia é tratado com antiomíticos, esses antiomíticos de amplo espectro, né? Seres humanos mesmo, um bem comum é o tal do Anita, né? Que muita gente usa, né? E é caro para burro, né? Mas ele serve para várias coisas, né? Para vários parasitos gastrointestinais. Então ele acaba servindo também para giardia, tá? Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre sobre giardia? Não? Então a gente passa para a entameba, tá? Que também é um protozoário que causa problemas. Diga, Marco. Então, pessoal, enquanto o Marcos resolve perguntar, Maria, ó, eu como parasitologista, né, eu tenho uma visão diferente da visão dos clínicos, de maneira geral. O que eu recomendo? A gente sabe que, por exemplo, lá, né, no caso do Anita, né, ele é um medicamento, né, que tem na sua composição um medicamento, né, que age contra vários, é de amplo espectro, né, ele acaba agindo contra cestoides, giardia, enfim, um monte de coisa, né? Eu, como parasitologista, eu não recomendo tratamento preventivo, que o povo chama, né? Para nada, para nenhum parasito. Por quê? São esses tratamentos preventivos que a gente está fazendo com que os parasitas desenvolvam tanta resistência, né? Então, por exemplo, você não toma antibiótico sem precisar, sem estar doente, sem estar infectado, né? E o povo tem uma mania de usar antiparasitário sem necessidade. Então, assim, a niclosamida, né? Como é que chama? Me fugiu. Nitazoxanida, que é o que tem na Nita, né? A gente tem outros medicamentos que também funcionam contra giardia e contra endoparasitoses de maneira geral, tá? Isso, é nitazoxanida. Esses nomes são difíceis, né? Então, assim, eu não recomendaria tratamento a não ser que a pessoa esteja infectada, certo? E outra, você é uma pessoa que pelo menos até onde eu sei, né, não mora numa área de risco, tem água tratada, né, tem tratamento de esgoto. Então, não só para esse parasito, né, mas para todos os outros, eu não recomendo tratamento preventivo. Por exemplo, né, no nosso caso na veterinária, tem muito veterinário que recomenda lá o uso de antiomítico a cada 3 meses. Poxa, mas às vezes igual, meus cachorros aqui, né, já tem 2 meses que não saem na rua, preciso dar antiomítico a cada 3 meses? Né? Tem animais que não saem de dentro de casa, que não vão para a rua, preciso fornecer isso, né? Você viaja com frequência para locais endêmicos para parasitose, então é isso que eu costumo refletir, né, com as pessoas que me perguntam isso. Você toma antibiótico de forma preventiva? Você toma, eu acho que eu posso sentir dor daqui a 3 dias, vou tomar um anti-inflamatório. Não, tem gente até que toma, né? Eu tenho um padrinho que se ele pensa que ele vai sentir alguma dor, ele já toma uma tonelada de remédio antes, né? Mas em condições normais, a ingestão desses medicamentos de forma preventiva, né, sem que você tenha não é ter a doença. Se você vai lá no médico, faz o diagnóstico e vê que tem cisto nas suas fezes, é óbvio, tem que tomar porque você está infectado, né? Porque a importância não é só porque você está infectada, mas porque você estando infectado, você vai liberar cisto nas fezes que pode infectar outra pessoa. Agora, se você não está infectada ou não sabe se está, eu não recomendaria, certo? Eu não sei nem quanto tempo tem que eu tomo antiomítico. O que é recomendado? Você quer saber se você tem algum parasito? Vai no médico,
fala para ele pedir um exame de fezes, faz um check-up lá. Deu parasito nas fezes? Faz o tratamento. Não deu? Pronto, chega, tá livre, né? Então, eu sou muito defensor do tipo assim, faz o diagnóstico. Deu, trata. Não deu, acabou. Você não tem por que tratar, tá? Então, eu penso dessa forma. Então, o Marcos tinha perguntado, né, sobre os tratamentos. Então, os benzimidazóis, boa parte deles são eficazes contra a giardia, né? Esses medicamentos de amplo espectro, niclosamida, enfim, vários desses que são antihelmínticos de amplo espectro, né, as avermectinas também funcionam, acabam também eliminando giardia, tá? Beleza? E aí a gente passa, pessoal, para outro parasito intestinal, que é o parasito do gênero Entamoeba, né? A gente tem, ao contrário de giardia, que está localizado lá no intestino delgado, né? Entamoeba está localizado no intestino grosso. E aqui nós temos várias espécies de Entamoeba, né? Aqui eu tenho não só Entamoeba, né? Mas também tem duas espécies, Endolimax e de Entamoeba fragilis. Esses dois são considerados amebas, né? Mas não são do gênero Entamoeba, né? A gente vai falar aqui só do gênero Entamoeba. E entre eles existe a principal espécie, que é chamada de Entamoeba histolítica, né? Que é a que causa casos muito mais graves e causa vários óbitos aí por ano no mundo inteiro, tá? Existem outras, né, como por exemplo Entamoeba dispa, Entamoeba coli, né, Entamoeba gingivalis, que também acometem seres humanos, mas é de uma forma um pouco menos frequente, e além de ser menos frequente, são espécies que são muito menos patogênicas, tá? Então por isso a gente vai focar, e se vocês olharem nos livros, né, todo mundo foca na Entamoeba histolítica, que é a espécie muito mais importante, tá? Então, quando a gente pensa em Entamoeba histolítica, né, ela é a principal espécie que causa amebíase, né, que como é conhecida de fato, tá? Só essa espécie, para vocês terem uma ideia, causam aí cerca de 100 mil óbitos por ano no mundo inteiro, tá? E, além, né, de causar esse tanto de óbito, considera-se que é a segunda causa de morte por parasitoses, tá? Então, é um gênero de parasito que é muito patogênico, né? E está espalhado também acometendo normalmente populações que têm carência, tanto no tratamento de água quanto no tratamento de esgoto, tá? E além disso, né, a gente tem uma variabilidade genética muito importante para a Entamoeba histolítica, o que faz com que ela seja também ainda mais importante, né? E para os casos de outras entamebas, como Entamoeba coli, Entamoeba dispa, normalmente essas entamebas elas tendem a ser assintomáticos. Isso porque a forma com que elas infectam é um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, basicamente, a mais importante é a Entamoeba histolítica. Assim como para a giardia, né, a gente tem dois tipos celulares aqui somente, né, os trofozoitos e os cistos, tá? Para todas as entamebas. Qual que é a característica morfológica dessas amebas? O grupo, né, das amebas como um todo é que são células que não têm uma morfologia citoplasmática muito bem formada, né? São células muito irregulares. Então, eu posso ver uma célula muito redonda ou posso ver uma célula bem alongada, né? Então, isso é muito variável entre tanto o cisto quanto o trofozoito, tá? Então, eu posso ver isso de formas diferentes, tá? Além disso, o tamanho também pode variar bastante. Normalmente, trofozoítas são maiores do que os cistos, que tendem a ser arredondados, né? E se diferem um pouco mais do trofozoito. O trofozoito ele tem mais aquele aspecto, né, de pseudópodes, é um negócio mais disforme, tá? O cisto, a gente consegue diferenciar, né, esses parasitos baseado na historinha do Jeca Tatu, mais ou menos. Então, mas só que para a Jeca Tatu é nematóide, né? Não é mais assim. Causa também caganeira, né? O Jeca Tatu tinha.
Então, basicamente, a gente consegue diferenciar os trofozoítos pela estrutura do núcleo, tá? Então, a forma com que o núcleo é formado. Então, eu consigo ter uma noção se é entameba dispar ou se é entameba, estolítica, né? Ou se é algum outro tipo de entameba, tá? E no caso do cisto, basicamente, a gente usa o número de núcleos para saber a diferenciação entre esses dois parasitos, tá? A gente fala um pouco melhor sobre essas características morfológicas de entameba na próxima aula, quando a gente falar sobre o diagnóstico parasitológico. Daí a gente fala com maior precisão como que é o núcleo de cada uma, quantos núcleos a gente vê em cada cisto, tal, que isso é importante para o diagnóstico parasitológico, tá? Uma coisa que é importante, pessoal, como o próprio nome aqui sugere, ó, entameba histolítica, né? É uma entameba que é muito mais patogênica para os seres humanos do que as demais espécies, tá? E olha só, estão vendo esses negocinho vermelho aqui dentro dessas células? Ó? Esse monte de coisinha vermelha aqui, ó. Isso daqui tudo são hemácias, tá? Então essa célula, ela consegue fagocitar, né, um monte de hemácias, fagocitar células do hospedeiro. Então, por isso é um parasito bastante invasivo, né? Ele vai causar úlceras intestinais, né? Vai causar uma diarreia sanguinolenta. Eu acabei não falando do tipo das fezes, porque o Gabriel tinha me perguntado, né? No caso de giardia, a gente com frequência observa fezes diarreicas com grande quantidade de gordura, tá? Porque a digestão e absorção de gordura, ela acontece predominantemente no intestino delgado, que é o local de parasitismo lá de giardia, tá? Então, por isso, se a pessoa está infectada com grande quantidade de giardia, ela vai ter fezes muito fétidas, com odor de gordura rançosa, né? Então a pessoa vai fazer defecar fezes meio amareladas, né? Assim, bem pastosas, e com um odor muito forte de gordura rançosa. Por quê? Aquela gordura vai passar por todo o trato gastrointestinal sem ser digerida. Tá? Então, isso por quê? Porque é no intestino delgado que as lipases, né, a bile vai fazer todo o trabalho de digestão de lipídios. Então, acaba que não acontece a digestão lipídica de forma adequada, isso vai sair nas fezes de forma praticamente integral, né? Quando eu penso em entameba histolítica, né, pelo fato de essa entameba ela tá lá no intestino grosso, já no final do intestino, né, e causar lise, né, ou causar ulcerações no intestino grosso, eu acabo vendo com frequência nas fezes sangue e a presença de muco, tá? Então isso é bastante comum nas fezes de pessoas que têm, né, entameba histolítica aí com grande quantidade, tá? Então a gente vai ver nas fezes, né, ou a presença de trofozoítos ou a presença de cistos, né? Vocês podem ver aqui, ó, que os trofozoítos eles têm características, né, bastante diferentes. Alguns são mais alongados, como é o caso desse aqui, ó. Alguns tendem a ser mais arredondados, né? A gente vai falar um pouco melhor disso na próxima aula, tá? E os cistos eles tendem a ter essa característica mais arredondada, e aqui dentro a gente vê que existem várias quantidades de núcleo diferente, e é isso que ajuda a gente no diagnóstico, tá? Então a gente fala com maior precisão dessas características morfológicas na próxima aula. Então, com relação ao ciclo desse parasito, né, falando especificamente de entameba histolítica, né, mas o gênero entameba como um todo, eles são parasitos monoxênicos, né? O que significa isso? São aqueles parasitos que eles não precisam de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo. Um hospedeiro ali, ele desenvolve tudo, é eliminado e vai infectar outra pessoa, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem é um ciclo muito simples, semelhante ao de giardia, né? Então, a pessoa vai ingerir cisto maduro, certo? Esse cisto maduro, uma vez que ele é ingerido, vai lá, passando pelo duodeno, né, vai acontecer a excistação ou desencistação do parasito, o que vai dar origem aos trofozoítos. Isso já
vai estar acontecendo lá na porção do intestino delgado, já chegando no intestino grosso. O que acontece? Da mesma forma que Giardia, né, a gente não sabe muito bem o que vai me dizer para esse parasito formar novos cistos ou formar trofozoítos, certo? O que a gente sabe é que esse parasito ele se multiplica por bipartição, da mesma forma que Giardia, tá? Então ele vai se dividindo e formando novos trofozoítas dentro do intestino e, vez ou outra, eles acabam produzindo cistos. Normalmente os cistos eles são produzidos na porção final do intestino grosso, já próximo ao reto, né? Lá no seco, já próximo ao reto. Então, esses cistos são eliminados com as fezes, certo? Na maior parte das vezes, observa-se a presença de cistos, tá? Dificilmente a gente consegue ver trofozoítos com uma quantidade importante nas fezes, tá? Normalmente a gente também, assim como para Giardia, né? Os trofozoítos eles podem ser observados mais frequentemente em fezes diarreicas e exudatos, né? Por exemplo, lá em abscessos hepáticos, né? Que podem ser formados, né? E em fezes normais, fezes mais sólidas, normalmente cistos, tá? Outro detalhe, a entameia histolítica ela pode desenvolver uma fase que a gente chama de fase invasiva. O que é essa fase invasiva? Ela pode não ficar restrita somente ao intestino. Então, ela acaba levando a ulcerações na região aqui do intestino grosso, e isso faz com que trofozoítos desse parasito consigam ganhar não só a submucosa intestinal, mas também conseguem ganhar circulação sanguínea e se espalhar pelo corpo, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, a formação de abscessos no cérebro, nos pulmões, no fígado, tá? São os locais mais comuns que a gente tem. Em alguns casos, no rim também pode ser observado, tá? Então, ela tem, né, a entameia histolítica tem uma característica de causar um tipo de amebíase que a gente chama de amebíase extraintestinal ou amebíase sistêmica, tá? Então, é aquela entameba que rompe a parede do intestino, cai na corrente sanguínea e vai se instalar em outros locais. De novo, se eu for pegar um abscesso desse, se eu pegar uma lesão em fígado, em rim ou em qualquer outro lugar que seja, eu não vou conseguir observar cisto. Eu só consigo observar trofozoíto, tá? Isso é uma coisa importante, porque às vezes a pessoa vai fazer um diagnóstico lá de uma punção hepática, por exemplo, de um abscesso, né? Quando eu observo aquele material, ele vai estar lotado de trofozoíto, mas não vai ter na sua composição a presença de cistos, que só são formados no intestino, tá? Na porção final do intestino grosso, certo? Então, basicamente é dessa forma. E a pessoa, como que ela vai se infectar? Então, ela ingere cistos e aí continua o ciclo de novo, tá? Então, o problema maior de uma pessoa que está infectada e não tem nenhum sinal clínico é que ela vai eliminar cisto pelas fezes, no entanto, ela não sabe. E aí isso acaba perpetuando aquela infecção no ambiente, tá? Então, basicamente é assim, é um ciclo bem simples também. Só que nesse caso, diferentemente de Giardia, né, esse parasito ele vai acometer várias porções do organismo, que não só o intestino, tá? Beleza, pessoal? Então, basicamente, né, a transmissão de entameia histolítica ela se dá por ingestão de cistos, podendo ser por alimentos ou por água, ou através de insetos, né, mosca, barata, né, aquela baratinha, aquela mosquinha que gosta de pousar na comida da gente na hora que a gente está almoçando, né? Então, ela pode, né, carregar nas patas de forma mecânica a presença, os cistos. Só que assim, se a gente for considerar em questão de importância, a mais importante é através de alimentos e água contaminados, tá? A chance de você pegar uma mosca, uma barata que vai passear na sua comida, no seu alimento lá e vai te passar a infecção, você tem que ser muito azarado, né? Normalmente a infecção por alimento e por água é mais comum. E aí, ó, o que a gente estava falando da
amebíase extraintestinal, né? Se a gente for pensar o que causa, o que favorece isso, normalmente é esse tipo de quadro aqui, ó. Se vocês olharem, isso é um corte da mucosa intestinal, certo? Então eu tenho aqui, ó, a vilosidade intestinal da mucosa do intestino, certo? E o que vai acontecer aqui é que essa mucosa, a integridade dessa mucosa, ela acaba sendo desfeita, né? Então o que acontece? Esse parasita ele acaba penetrando essa porta de entrada aqui e vai acabar levando, né, essa infecção que antes era intestinal para dentro aqui do intestino, né? É lógico, aqui, ó, nessa parede do intestino, tá lotado de vasos sanguíneos, né? Que normalmente, boa parte deles carregam nutrientes através do sistema porta-hepático até o fígado. Então, qual é o primeiro local que normalmente é acometido por amebíase sistêmica, né? E é o local mais comum de ser acometido por esses abscessos. É justamente o fígado, né? Com a formação de abscessos, né? Quando se coleta, é uma solução meio opaca, né? Meio avermelhada por conta da quantidade de sangue, meio amarelada por conta de pus que é formado ali, né? Enfim, então esse é o primeiro lugar que é acometido, né? A partir daí, se a ameba ela acaba passando pelo fígado, ela vai chegar em pulmão, ela vai chegar em rim, né? Mas o primeiro lugar que normalmente é acometido por amebíase sistêmica é justamente o fígado, tá? Então é muito, muito comum pessoas que têm, né, casos mais graves de amebíase, né, de entameba histolítica, podem desenvolver, por exemplo, hepatomegalia, que é o aumento do tamanho do fígado, né? Podem desenvolver, por exemplo, inchaço abdominal, né? Então, quando você vai palpar o abdômen da pessoa, ela acaba tendo um aumento de volume, né? Um volume um pouco mais endurecido, né? Então, isso acaba sendo bastante comum em caso de entameba histolítica, tá? Professor, e como que a gente diagnostica? Até aqui tudo bem, pessoal? Se tiver alguma dúvida, vocês vão parando aí, tá? Eu vou seguir no barco. Então, olha só, se eu estou pensando no diagnóstico de entameba, né, eu tenho que pensar que, normalmente, as fezes, né, ela tem grande quantidade de muco e normalmente possui sangue também, né? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, né, se eu imaginar lá, ó, o intestino da pessoa, né? Vou fazer uma divisão aqui esquemática. Vamos supor que isso daqui é o intestino delgado. Isso daqui é o intestino grosso, né? Vocês provavelmente devem ter fisiologia, vocês já viram que o processo de absorção, né, o processo de digestão, ele acontece todo aqui no intestino delgado, então o processo de digestão e absorção. Então, por isso que quando a gente pensa em giardia, vai sair com grande quantidade de lipídio nas fezes, né, porque não foi digerido e muito menos absorvido. E no intestino grosso vai acontecer principalmente a concentração das fezes, né, o ressecamento das fezes, né, é onde acontece o principal evento, que é a absorção de água, né. Então, se o parasito ele está localizado na parte final do intestino grosso, o que acontece é, primeiro, vai ter diarreia. Vai ter água sendo eliminada muito mais do que o normal, porque o parasito acaba atrapalhando essa absorção de água. O segundo ponto é que vai haver, ou normalmente vai haver, a presença de sangue e de muco, certo? O muco é também devido a essa falta ou essa má absorção de água, tá? E além da má absorção de água, eu tenho a má absorção de proteínas, que também é importante e faz com que haja, né, a formação desse muco. Além disso, o que a gente pode ter, né, em condições de infecção por entameba histolítica é a presença de sangue devido justamente a essa ruptura da membrana que eu mostrei para vocês aqui, ó. Imaginem lá, o parasito acabou levando a uma lise, a uma quebra, né, dessa parede aqui que tem uma ligação íntima com vasos sanguíneos por conta da necessidade de absorção de nutrientes, né? Então, se isso daqui, ao mesmo ponto que favorece, né, a entrada de amebas, ele também permite a saída de sangue, certo? Então, isso é importante porque isso justifica, né, a chance de eu encontrar sangue
presente nas fezes. E o sangue que eu vou ver nas fezes são sangue não digerido, né? Sangue vivo normalmente. Então as fezes têm uma coloração mais avermelhada, né? Se é um sangue que acontece lá no intestino delgado, normalmente vai sair digerido, as fezes vão sair mais pretas, né? Quando é um sangue proveniente de intestino grosso, normalmente o sangue vai sair não digerido, né? Vai ser aquele sangue avermelhado, sangue vivo, tá? Então a gente normalmente, né, quando pega fezes, elas estão com essa característica, né? A gente, em condições de fezes diarreicas, são observados a presença de trofozoítos nas fezes, né? E em fezes sólidas, cistos, da mesma forma que giardia, tá? Lembrando que não há formação de cistos em abscessos. Abscesso só tem a fase de trofozoíto, certo? A gente pode observar, né, ou pode fazer testes imunológicos que são frequentemente feitos para o diagnóstico de entameba, né, e aí são observados, né, ou são pesquisados coproantígenos, né, que são aqueles que é a presença justamente do parasito nas fezes, né, então se procura, né, com uma ligação antígeno-anticorpo, encontrar esse parasito lá. Tá? Muitas vezes o que é feito, né, na maior parte das vezes, é justamente a pesquisa parasitológica, tanto de cistos quanto de trofozoítos. Tá? Uma outra coisa que é importante, que pode ajudar no diagnóstico, mas não fecha o diagnóstico para entameba, né? Só ajuda a gente a ter uma noção, né, da gravidade do quadro. Então, por exemplo, uma pessoa tem ou foi diagnosticada com entameba histolítica, né, é necessário que sejam feitos exames de imagem, como ressonância, como ultrassonografia, né, como tomografia computadorizada, também pode ser feito. Isso não para detectar o parasito, mas para detectar lesões causadas por ele, como é o caso, por exemplo, de abscessos, tá? Tanto no cérebro quanto no fígado, né? E aí, quando eu tenho uma pessoa, num caso grave, que está tendo diarreia em grande quantidade, né? Está tendo algum sinal neurológico, eu vou procurar informações sobre isso, né? Eu consigo ver, ó, a presença de cistos, tá? De tamanhos variados dentro no encéfalo da pessoa. Então, um caso desse aqui, primeiro, isso acaba levando a uma morte, né, dos tecidos ali, e o animal acaba tendo... o animal. A minha cachorrinha veio falar oi para vocês, ó, a Meg. Dá um oi, Meg, pra galera, tá? Dá um oi pra galera. Não cistos, abscessos, tá? A Meg, ela vem todo dia aqui para dar oi pra galera, tá? Agora ela tá nessa vibe, dando um oizinho para todo mundo, para ficar famosa, né? Ela vem aqui, pede para subir, aí ela sobe um pouquinho e desce de novo. Então, não tem a presença de cistos, tá? Eu falei errado, é abscessos, tá, gente? Então, aqui, ó, dentro eu tenho abscessos com células inflamatórias, né, com pus, e tem um monte de trofozoítos. Se eu tirar um abscesso desse aqui, eu vejo grande quantidade de trofozoíto, mas não vejo cisto, que só são formados no intestino grosso, tá? Então, basicamente, por ressonância, por tomografia, né, ou qualquer outra coisa, a gente consegue ver bem isso daí, tá? Que mais? Até aqui tudo bem, pessoal? Quando a gente pensa em epidemiologia, a gente também tem um quadro epidemiológico aqui para entameba muito semelhante ao que nós temos para giardia, né? É um quadro onde, primeiro, os parasitos eles têm distribuição cosmopolita, né? Ele é distribuído no mundo inteiro, e esses parasitos eles estão presentes, principalmente causando problemas em zonas tropicais e subtropicais, né? E normalmente sendo mais importante para esse tipo de população aqui, ó. Tá? Pessoas que não têm tratamento de água, não têm tratamento de esgoto, e normalmente isso
tem relação direta, né, com o nível socioeconômico, infelizmente. Então, é uma doença que tende a acometer em grande quantidade, né, ou tem uma maior prevalência em pessoas mais pobres e que vivem em áreas com essas condições higiênico-sanitárias precárias, né, onde não tem tratamento de água, não tem tratamento de esgoto, né, e a gente sabe que no Brasil, né, em alguns países da África, por exemplo, a gente tem muito esse tipo de quadro aqui. Pessoas que vão buscar água para beber, para fazer qualquer outra coisa, numa fonte que não é tratada, né, não tem condições de tratar, e esse provavelmente o mesmo lugar onde eles tomam banho, onde eles lavam roupa, onde eles fazem tudo ali. Então acaba que os cistos, tanto de Entamoeba quanto de Giardia, vivem por muito tempo nesses locais, né, isso acaba favorecendo uma alta taxa de infecção, né? E aí, ó, se a gente for parar para pensar, o problema é ainda maior porque se muitas pessoas não desenvolvem a doença, né, a chance de eu ter essa infecção ou essa contaminação ambiental aumentando consideravelmente, isso é muito importante, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. Uma pessoa infectada que ela não é tratada ou que ela não sabe que é tratada, ela acaba disseminando isso de forma bastante importante, né? Tem muita gente que gosta de dar aquela cagadinha sertaneja, né? Vai lá na beira do córrego. Muitos fazem porque gostam, né? Eu conheço um monte de gente que gosta de fazer isso, né? Vai lá no meio do mato, de trás da moita, faz lá no córrego. Mas isso acaba favorecendo, né, a disseminação desse tipo de enfermidade, tá? Então, por exemplo, Maria, ao invés de você tomar o Anita uma vez por ano, é muito mais recomendável você fazer exame de fezes uma vez por ano e saber se você tem ou não tem, certo? A doença. Às vezes é muito mais barato do que você tomar medicação e se você não está infectada, né, ou sua família não está infectada, não tem por que você ficar ingerindo medicação, certo? Então, assim, é importante tratar quem está infectado, mas é muito melhor quando a gente faz um tratamento sabendo se a pessoa tem ou não, né? De forma preventiva, eu, Ronaldo, né, do ponto de vista parasitológico, não recomendo de forma alguma. Porque a chance, né, e é o que a gente tem visto aí para antibiótico. Eu li uma reportagem que eles estavam querendo tornar a Anita, ou Anita, né, o medicamento Anita, um medicamento controlado também com retenção de receita, né? Justamente porque as pessoas tomam de forma indiscriminada. Então, é um medicamento que funciona contra um monte de parasito, mas a gente não sabe daqui a pouco como é que vai ser, certo? Então, é importante a gente tentar, né, mesmo levar isso para a gente, ou ajudar a conscientizar outras pessoas. Falar, olha, você não tem a doença, para que você está tomando esse negócio? Né? Você fez exame, o médico pediu para você tomar, ou não, você está tomando por conta própria, então tem que levar isso em consideração, tá? É muito mais recomendável você ir no médico, faz um check-up lá e, olha, é caro para burro, né? Então é muito mais. E você tem que tomar, se eu não me engano, são 3 doses, né? Ou 2 doses, uma coisa assim. Então, assim, é muito melhor você ir lá no médico. Se você tiver plano de saúde, melhor ainda, né? Que você vai lá, pede, o exame vai sair, o plano cobre a consulta, cobre o exame, e se você der negativo, você não precisa tratar, pronto, acabou, né? Então, é muito melhor a gente fazer esse tratamento dessa forma, tá? Com relação à profilaxia e tratamento, né, profilaxia é tudo que a gente já falou, né, mas normalmente o tratamento ele é muito feito principalmente com antibióticos, né, como por exemplo tetraciclina ou outras medicações dessa classe, né. O metronidazol ele também pode ser utilizado para o tratamento contra a entamoeba, e ele é muito, na maioria das vezes, né, esses medicamentos eles acabam sendo o metronidazol, né, o albendazol, o fenbendazol, eles acabam indo de forma, se vocês olharem, né, na bula tem vários antiomíticos aí que são associações de mais de uma classe, né, de medicamentos. Então, acaba sendo eficaz, né? Mas os antibióticos eles funcionam super bem para as amebas, funcionam super bem para a giardia também. Agora, a gente tem que pensar que esse tratamento ele é bastante eficaz para as fases intestinais do parasito, tá? Quando eu penso naquela fase hepática,
e naquela fase cerebral, né, e tudo mais, em alguns casos, o tratamento, primeiro, a gente tem que fazer um tratamento cirúrgico para remoção dos abscessos, porque dificilmente, se for o caso, dependendo de onde esse abscesso está localizado, de qual o tamanho do abscesso, é preciso talvez pensar num procedimento cirúrgico para remoção do abscesso, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, num abscesso aqui desse tamanho no fígado, dificilmente ele vai se curar sem que haja uma intervenção cirúrgica, tá? Então, esses medicamentos funcionam desde que a amebíase ela esteja ainda em nível intestinal. Passou para sistêmica, eu tenho que pensar num plano B, tá? Infelizmente.